Governar com as mesmas bases tradicionais do medo e do poder, da tirania e da intimidação. Seria isso a mudança atribuída ao Messias? Mudar as coisas para que permanecessem as mesmas? Não mais o invasor estrangeiro, arrogante e prepotente. Agora, o arrogante e prepotente ditador nacional. E, além disso, olhemos para nós mesmos. Somos irmãos de uma mesma raça, não é? E, apesar disso, onde estão os nossos conterrâneos nesta hora? Quando vós estáis sofrendo com vossas feridas, com vossa fome, com vosso desespero, onde estão os nossos patrícios? Refestelam-se com o poder que o invasor representa para dele retirar alguma migalha com que aumentem a própria riqueza. Porque os nossos líderes mundanos não protegem nossas famílias. Por que motivo nos deixam sem recursos para o tratamento da nossa saúde, mas não nos livram dos deveres de fazermos oferendas nos templos por ocasião das festas tradicionais de nossa fé? E são meros mortais como nós, submetidos às mesmas leis do universo, sem que se apercebam de que possuiriam maiores deveres do que o de espoliar a própria gente, mantendo-se cegos à sua desgraça. É este o tipo de Messias que gostaríeis de entronar no governo do mundo? Um que tivesse poderes mundanos e vencesse pela espada para, logo a seguir, usá-la contra o próprio povo. Não, meus amigos, não pode ser o Messias, sinônimo de despotismo e exploração, violência e agressividade. Disso nós já estamos cheios e acostumados a suportar o peso de seus modos indiferentes e egoístas. Cada ferida de vossos corpos possui a marca dessa indiferença. Da fome que passastes até hoje, da falta de medicamentos e recursos para a higiene mínima, de amparo no frio, proteção das intempéries, das injustiças que se cometem e que nunca são julgadas com base na verdade e sim nos interesses dos que julgam e dos poderosos. O Messias deve combater todas estas mazelas dando esperança aos que sempre foram os esquecidos do mundo e dos governos. Não mais o que libertaria e beneficiaria apenas a pequena parcela de seus apaniguados e seguidores. Agora compreendemos que o enviado de Deus deverá beneficiar os que nunca se beneficiaram com os favores do poder mundano. É para o povo que vem o Messias e para secar as suas lágrimas, curar suas doenças, dando-lhes com isso, a visão de que o reino de Deus procura despertar o coração abatido e descrente para a verdade do amor que deve reger as relações entre as pessoas. Amai-vos uns aos outros não se cansa de repetir o Divino Mestre, apontando para a importância da nossa dedicação ao semelhante. Não mais para obter recursos ou bens, por interesse mesquinho então próprio de nossas tradições materialistas. Amar sem qualquer interesse pessoal, ajudando e dando esperanças. Essa é a fórmula que vos trouxe até aqui neste dia. O amor de Deus e de Jesus, que curou o sofrimento de Caleb, foi tão profundo, que ele percorreu a cidade, os arredores e vos trouxe aqui com esperança de encontrar o que buscam. No entanto, não penseis que o que buscais seja o importante. As doenças estão enraizadas nos nossos sentimentos de maldade, de ódio, de rancor, a ponto de Jesus ensinar que, para que melhoremos, precisaríamos perdoar sempre, esquecendo as ofensas que nos fizeram, o que é um quase absurdo para os orgulhosos representantes de nossa raça, sempre acostumados a aconselhar a vingança como forma de cumprirmos a lei do olho por olho. Como é que pedimos a Deus que nos ampare, se somos os primeiros a largar ao abandono um irmão nosso? Qualquer senso primitivo de justiça que temos nos diz que essa maneira de fazer as coisas está errada. Como pedir para nós, se nos recusamos a dividir ou a ajudar os que estão na nossa dependência? Assim, irmãos, não é pela cura de corpos, como muitos vieram aqui pedir, que a mensagem do reino de Deus chegou aos homens. É para curarmos as nossas verdadeiras doenças, essas que nos fazem enxagados na alma, no egoísmo e orgulho que nos apodrecem por dentro. E as curas do corpo são o resultado das nossas transformações. Jesus o tem feito, mas se, em muitas vezes dispensava o interessado louvando-lhe a fé que o havia modificado, em outras apontava o caminho, dizendo, vai e não tornes a picar para que coisa pior não volte a te acontecer. A doença, como efeito do pecado,
do erro, da fraqueza que nós mesmos tanto cultivamos é a desdita em nosso caminho. Mas é contra o pecado, o erro, que nós precisamos lutar. Caleb foi curado porque chegou a sua hora, porque tinha fé ou porque através dele a mensagem do reino estava convocando todos vós para este encontro. E se este nosso irmão usar da saúde restabelecida para fazer maldades, para proferir impropérios, para não ajudar a ninguém, estejais todos seguros de que coisa pior voltará a lhe acontecer. Assim, queridos filhos de Nazaré, o Senhor Jesus está pronto para receber-vos em seu coração do mesmo modo que, esperamos, todos possais estar prontos a receber Jesus dentro de vós mesmos como Messias amoroso e fraterno que compreende nossas quedas e que nos ajuda a levantar. A inspirada argumentação de Josué fizera impressionar a todos os ouvintes. Zacarias não acreditava na fluência do amigo, sempre modesto e sereno, na empolgação diante da descrição dos deveres espirituais e das realidades políticas a que todos estavam submetidos. Os outros lhe davam razão e desejavam seguir-lhe ouvindo, sentindo-se penetrados por princípios verdadeiros que lhes descortinavam outros horizontes. Era a mensagem para os caídos. Agradava-lhes ouvir que o Messias havia vindo ao mundo para eles, em primeiro lugar, pois eram sempre os mais esquecidos e explorados pelos poderosos. Aquilo lhes parecia um dos poucos privilégios que poderiam receber na vida triste que levavam. Por isso, a turba se aquietou, encantada e favorável aos conceitos escutados. Josué estava emocionado consigo mesmo, pois o que se poderia dizer, em palavras rápidas e singelas, é que não se conhecia em tudo aquilo que dissera. Afirmaria, mais honestamente, que não fora ele quem falara. Alguma força muito grande falara por ele e ele não tinha como lhe barrar as ideias, que eram vertidas para fora como um vulcão em erupção de luzes e verdades. Quando deu por terminada a exortação daquela noite, a empolgação de alguns fez com que palmas de admiração eclodissem, atestando que a maioria se havia permitido vencer pela emoção e compreendido a mensagem. Todos queriam abraçar o orador improvisado, como se ele fosse alguém predestinado a lhes passar a esperança da verdade que os beneficiaria. Assim, para facilitar o acesso e deixar que todos o cumprimentassem, Zacarias pediu que ficassem em seus lugares, que tanto ele quanto Josué iriam um por um abraçá-los pessoalmente, já que boa parte dos que ali estavam, tinha muitas dificuldades de caminhar. Um a um foram sendo visitados e, no abraço que lhes era oferecido, as forças divinas eram espargidas sobre seus corpos para a surpresa de muitos, que se sentiam invadidos por uma atmosfera de euforia e jovialidade. Em todos os doentes, Josué tocou com sua mão, sem nenhum gesto de repulsa, as feridas que eram motivo de vergonha para muitos. Muitas dores desapareceram no mesmo instante e a convicção de que eram portadores de uma verdade muito profunda e diferente passou a se espalhar rapidamente. Terminada a noite, retomaram o caminho da taberna, não sem antes garantir a todos que, no dia seguinte, voltariam ali para conversarem sobre novos aspectos da verdade. As despedidas foram emocionantes e Caleb seguiu-os para a taberna, reconfortado por ter sido o primeiro dentre os eleitos daquela hora em que o reino de Deus era anunciado aos homens ali naquela cidade. A festa de Pilatos seguia entre os conchavos e as insinuações de negócios espúrios, cobiças materiais e licenciosidades morais. Ali estavam sendo plantadas muitas das feridas e enfermidades para o futuro dos próprios interessados. O dia seguinte traria muitas surpresas para todos. 18. Multiplicam-se as bênçãos. Já pela manhã do dia seguinte, quando nem bem haviam começado a atividade na modesta estalagem segundo a rotina normal, os dois enviados de Jesus foram surpreendidos pelo proprietário, que os procurava confuso e surpreendido. Zacarias, estão falando lá fora que aqui se encontram dois enviados de Deus que fazem milagres. Por acaso vocês receberam algum forasteiro que eu não tenha visto chegar? Não, meu senhor, respondeu Zacarias, com um olhar curioso e divertido diante da apreensão do homem pouco afeito às coisas divinas. Mas quem será que são, pois lá fora estão dizendo que eles estão por aqui? Bem, meu senhor,
Os únicos novatos que há por aqui somos eu e Josué. Realmente nós estamos aqui em Nazaré cumprindo uma tarefa que nos foi determinada por Jesus, a fim de que se anunciasse o reino de Deus, mas temos feito isso depois que termina o trabalho. Não somos enviados de Deus, fazendo milagres espalhafatosos por aí. Quer dizer, então, que as pessoas que estão lá fora podem estar confundindo vocês com esses milagreiros fajutos que andam por aí enganando os outros. Vendo que o homem não entendia o que poderia estar acontecendo, Zacarias respondeu: talvez pode ser que esteja acontecendo isso. No entanto, a estas alturas, o vozerio lá na parte da frente onde se localizava a entrada da estalagem começou a crescer e isso fez com que os dois, que entabulavam esta conversação na parte dos fundos, próximo ao quartinho, fossem até lá ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, para surpresa dos dois, o salão modesto onde estavam acostumados a permanecer bêbados, pessoas de má índole, faladores e intrigueiros de todos os tipos, estava quase que lotado de pessoas das mais diversas idades e apresentando os mais variados problemas de saúde. Para todos os homens da estalagem aquilo foi uma surpresa. Muitos deles estavam ajoelhados, reverentes e emocionados. Afinal, antes que Zacarias e o proprietário para lá se dirigissem, Josué, que havia se encarregado de levar Caleb até o local onde passaria o dia esperando a chegada do entardecer, como no dia anterior, regressando para a estalagem teve a sua atenção atraída pelo número de pessoas que estavam à porta, tentando entrar. Ao se aproximar e perguntar do que se tratava aquela aglomeração na entrada da estalagem, foi imediatamente reconhecido pelas pessoas, que começaram a algazarra: é ele. Ele chegou. Está aqui o profeta do milagre. Essas foram as expressões de euforia do povo que estava lá em busca dele e de Zacarias. Naturalmente, Josué se viu confundido pelo entusiasmo das pessoas, pois em momento algum havia sido dito a elas que eles eram profetas ou coisa parecida. Afinal, tirando a melhora de Caleb, nenhuma outra ação miraculosa tinha ocorrido. Estavam, apenas, atendendo os que sofriam e encaminhando-os para suas casas com o conforto da esperança no novo reino, em nome de Jesus. Deu um sorriso amarelo e começou a entrar, pedindo licença, como se estivesse pronto a fugir para o interior da estalagem. Mas o povo que permitiu a sua entrada, lá no pequeno salão da frente, não deixaria espaço para que ele dali saísse, pois não havia como passar. Velhos, crianças, mães desesperadas, pessoas feridentas, enfim, ali se congregava uma pequena multidão que queria encontrar-se com os dois profetas do milagre. Essa foi a cena que Zacarias e Saul, o dono da estalagem, presenciaram quando entraram, espremidos, no mesmo lugar onde se encontrava Josué. Com a entrada de Zacarias, então, a turba se agitou ainda mais, pois muitos diziam: lá está o outro, o milagreiro que curou Caleb, o velho que estava pronto para ser enterrado, de tão doente e corroído pelo tempo. Dizia um, enquanto o outro completava, afirmando: eu mesmo vi quando ele ergueu os olhos em oração e saiu dele alguma coisa que curou Caleb. Vendo que a situação poderia ficar descontrolada, tomando a frente e a iniciativa diante de um Saul aparvalhado pela circunstância absolutamente imprevista, Zacarias falou em voz alta, pedindo silêncio: meus irmãos, que as bênçãos de Jesus possam recair sobre todos vocês. Estamos aqui em nosso modesto dever de trabalhar para não sermos pesados ao nosso irmão que nos recebeu e, por isso, peço a todos que respeitem este local que pertence a Saul e que deve ser protegido de todo tumulto. Eu e Josué estamos felizes por vê-los, mas não entendemos esta peregrinação assim, tão cedo, já que nosso compromisso para com todos foi o de voltarmos hoje à noite ao local de nossos encontros e, lá, continuarmos nossas conversas. Mas é muita gente doente que quer conhecer vocês e esperar até a noite e é impossível depois dos milagres que aconteceram, falou um dos mais inflamados. Eu sei que a dor é muito difícil de suportar, mas não imagino de que milagres você está falando, já que nós apenas oramos e abraçamos a todos antes de nos despedirmos na noite de ontem. Tomando a palavra,
Espontaneamente, um deles atirou ao solo uma velha muleta improvisada e disse: Meu senhor, não sei o que aconteceu nem entendo os mecanismos das coisas, mas sei que, depois que vocês me abraçaram, ontem, quando voltava para o buraco onde me abrigo, fui sentindo uma coisa diferente dentro de mim e, quase que sem pensar, percebi que minha perna direita, há muitos anos imobilizada e fraca, estava caminhando com a mesma naturalidade da outra perna, confundindo minha cabeça, já de há muito acostumada a usar a muleta em seu lugar. Pensei que era algum problema de minhas ideias, mas, para minha surpresa, deixei cair esse apoio ao solo e continuei de pé. Improvisei passos pequenos e a perna me obedeceu sem qualquer vacilação. Estava curado, meu senhor. Curado como nunca pensei que estivesse um dia, depois de tantos anos. Qual o remédio que tomei? Nenhum além do abraço e da mensagem de vocês. Esta muleta aí no chão é a minha testemunha. Vendo o efeito de suas palavras, outra mulher, ajoelhada, levantou-se e disse, com emoção: Vejam minhas pernas enroladas nestas faixas imundas. Eram as feridas que me maltratavam há mais de 10 anos. Agora, vejam só isto e ao dizer, começou a retirar aqueles trapos imundos e atirou-os por cima da muleta. Não havia nenhum vestígio das feridas, restando, tão somente, uma marca na pele, apontando que ali havia uma cicatriz recente e de grandes proporções. Quando vocês tocaram na minha ferida, ontem à noite, senti uma imediata sensação de alívio e frescor, mas não imaginava que pudesse acontecer isso aqui. Fui para minha casinha e, durante a noite, tive um sonho maravilhoso no qual eu me encontrava com um ser luminoso que me estendia as mãos e que perguntava se eu queria ficar boa para tratar dos outros que sofriam. Eu respondi que se eu me curasse, um dia, iria fazer de tudo para ajudar os que não tinham tido a mesma sorte que eu. Então ele sorriu e me beijou a testa e eu, no próprio sonho, parece que dormi. Acordei não sei quanto tempo depois e uma coceira insuportável me atingia as duas pernas. Comecei a esfregar uma na outra sem perceber que a dor que eu sentia ao mais simples toque me impediria de fazer aquilo que estava fazendo agora, sem mesmo pensar. Assim que me dei conta disso, afastei as bandagens à procura da ferida e encontrei só isso, pele nova e nenhum sinal das purulentas secreções. Diante de outro testemunho, Josué e Zacarias passaram a compreender que, na noite anterior, conquanto nenhum dos ouvintes tivesse se curado de imediato, a maioria tinha recebido um grande benefício que nem eles mesmos imaginavam ser possível. Naturalmente, depois que regressaram às suas casas, os efeitos da ação magnética se fizeram sentir. Ao mesmo tempo, a grande caravana da esperança composta de espíritos elevados que acompanhavam os emissários de Jesus se incumbia de tratar os enfermos, aproveitando-se do clima de renovação que as palavras dos seus enviados despertavam no interior das criaturas. Reforçadas com o resultado obtido depois da pregação, que era a demonstração do poder de Deus e da capacidade amorosa dos dois emissários, a mensagem do novo reino surgia, aos seus olhos, não mais como promessas interesseiras ou de uma nova religião que os escravizaria aos seus rituais e às suas cobranças. Era uma forma de ver a vida sem qualquer interesse pessoal, modesta e divorciada de todas as retribuições humanas, que não prometia milagres nem favores especiais, mas que, aos que desejassem encontrá-los, de boa vontade, a porta do reino de Deus estava aberta. E todos os que, na multidão da noite anterior, foram beneficiados com a melhora ou a cura, não fizeram outra coisa senão alardeá-la por todos os cantos e a todos os estropiados da grande família humana que se estabelecia em Nazaré, informando que ali estavam dois profetas que faziam milagres. Naturalmente não fora isso que Josué e Zacarias haviam dito durante as suas conversas junto aos doentes. No entanto, quem ia se importar com as questões semânticas de tão pouca relevância, diante dos fatos objetivos da cura? Para o povo, quem curava ali eram Zacarias e Josué. Por isso, simplificando as coisas, a maioria ignorante considerava-os como os profetas milagreiros. Vendo isso desse modo, Zacarias voltou a falar: grande é o poder de Deus, meus irmãos,
que como pai se condoeu de seus filhos e curou suas enfermidades. No entanto, queremos que saibam que quem tem esse poder não somos nós, miseráveis criaturas a serviço da causa. Quem o possui, além do Pai que está nos céus, é Jesus, que nos enviou para falarmos do reino de amor que se está implantando no coração dos homens. Não espalhem por aí que somos nós os profetas do milagre. O único profeta vivo que está aqui na terra, hoje, passou muitos anos vivendo nestas ruelas, conversando com as pessoas que não lhe davam crédito e teve que sair daqui para que sua tarefa pudesse começar. É esse o Messias enviado, filho do carpinteiro José e de Maria, sua esposa. A turba ouvia em silêncio, mas no fundo de todos eles, o que importava é que estavam curados e traziam outros para serem igualmente tratados pelos dois visitantes. Todos nós estamos felizes com as melhoras, mas elas foram produzidas por Deus e pela fé que vocês mesmos tiveram. No entanto, como esta nossa irmã disse, não basta ter a pele renovada. É preciso ajudar os outros, dividindo o benefício e o pão com os que sofrem, pois de outra forma, como o Mestre sempre nos ensinou, se voltássemos a pecar, coisa pior poderia nos acontecer. Quanto ao nosso programa para hoje, está confirmado que iremos à noite até o mesmo lugar e nos encontraremos lá, pois todas as coisas têm que ter o seu tempo e o seu local. Não temos o direito de perturbar o sossego de Saul, que nos acolheu com carinho e consideração, nem de seu negócio. Por isso, peço a todos que se retirem, que meditem durante o resto do dia no que é que desejam das próprias vidas, se buscam uma cura de corpos, mas estão dispostos a fazer o bem pelos outros, na cura verdadeira do espírito. Mais tarde nos encontraremos e conversaremos novamente. Vendo que as pessoas não desejavam arredar o pé dali, Zacarias foi mais incisivo: se não acatarem o nosso pedido, não iremos como prometemos e, hoje mesmo, eu e Josué partiremos daqui para levarmos a palavra do Senhor a outras cidades que também merecem escutá-la e a aceitarão com mais obediência. A palavra firme do enviado de Jesus fez o efeito necessário, já que as pessoas começaram a se mover em direção à rua, não sem uma certa resignação, mas atendendo ao pedido de Zacarias, com a finalidade de não perderem a oportunidade de ambos estarem, à noite, junto dos enfermos. Tal procedimento acertado permitiu que Saul tivesse a sua estalagem reordenada e, ao mesmo tempo, propiciou que o povo que lá estava visse com seus próprios olhos que as duas criaturas que haviam sido as portadoras das bênçãos eram verdadeiras e estavam ali, prometendo um novo encontro para a noite que não tardaria. Assim, muitos que não haviam acreditado na existência deles, pois não os haviam visto nos 2 dias anteriores, passaram a ver que era verdade e, assim, a notícia correu mais rápida do que antes, nas casinhas pobres, nas loucas e tapeiras infectas, nos arrabaldes afastados. Como a cidade estava inflada pela chegada de Pilatos e dos que queriam vê-lo, muitos peregrinos de fora ali se achavam e, da mesma maneira, foram informados pelo mais eficiente jornal circulante em qualquer cidade a fofoca de que ali estavam Josué e Zacarias, que faziam milagres em nome de Deus e de Jesus. Aproveitando a oportunidade, por já terem, inclusive, ouvido falar de Jesus em outras localidades, muitos se deram ao trabalho de voltar aos seus lugares de origem, nas cercanias de Nazaré, para buscar parentes, amigos, conhecidos a fim de que, naquela noite eles pudessem estar ali e aproveitar a passagem da luz pela região das trevas. As autoridades de Nazaré, no entanto, estavam muito preocupadas com Pilatos para darem importância aos rumores que já lhes chegavam aos ouvidos e gastavam o seu tempo disponível em agrados e na lisonja barata com que queriam comprar o reino do mundo perante a autoridade romana. Assim, desde a noite anterior, Pilatos fora cercado por essas raposas criadas, acostumadas a negociar a própria alma, desde que daí retirassem algum ganho, que viam no governador o caminho para que se locupletassem em negociatas que o povo jamais saberia ou teria certeza. Pilatos, por sua vez, sabia da importância da boa vizinhança com tais indivíduos que, assim, dariam prova de submissão a Roma e acatamento às determinações do império.
Por isso, na noite anterior, quando da recepção oficial ao governador, inúmeros personagens importantes e de alma obscurecida pelos interesses rasteiros se reuniram no local destinado à cerimônia. Os sacerdotes compareceram carregando luxuosa caixa de madeira ornamentada, na qual levavam um pagamento devido a Pilatos pela sua garantia de independência religiosa, permitindo que as raposas seguissem tomando conta do galinheiro e usufruindo tais práticas. Era uma modesta quantia, perto daquela que eles auferiam nas práticas religiosas. Mas ainda assim, era considerável o montante que era recebido pelos ascetas de Pilatos e que a este informavam dos andamentos de seus negócios. Além disso, os fariseus da cidade se aprestavam em lhe oferecer os melhores pratos e os melhores vinhos da região, conduzindo o governador para o perigoso terreno da quase embriaguez, na qual sabiam que seria mais fácil obter novas concessões ou favores do governante. E quando já estava no ponto e já se tinha comprometido com as negociatas mais sórdidas, que incluía a perseguição pessoal de pessoas inocentes cujos bens eram cobiçados por algum importante líder da raça, de maneira hipócrita e formalista, os judeus mais influentes iam se retirando para deixar somente os seus subalternos a fim de que pudessem dar seguimento à recepção, na parte que tanto era apreciada por Pilatos, quando da apresentação das mulheres, algumas jovens, outras trajadas sedutoramente, outras preparadas para sua diversão, como já se explicara anteriormente. Tudo isso era feito sutilmente como que se estivessem, tão somente, apresentando ao procurador da Judéia os exemplos da beleza pura da raça judia a fim de que ele conhecesse melhor os frutos mais bem talhados que aquela região poderia produzir na árvore da beleza feminina. No entanto, todos sabiam que, dali em diante, a festa estava prestes a se aproximar muito dos festins romanos, tão ao gosto dos que viviam na metrópole e que lhes parecia normal e apreciável. Todavia, para espanto dos organizadores, naquela noite, o governador não se deixou seduzir por nenhuma oferta especial. Com a sua maneira labiosa, Pilatos admirou a todas, agradeceu-lhes a presença, presenteou a muitas com objetos de valor e beleza e, ao término de algumas horas, retirou-se para sua moradia, prometendo voltar na noite seguinte para que continuassem os encontros. Essa foi uma atitude inusitada na vida daquele homem acostumado aos processos sensuais, como arena, onde colocava a sua capacidade à prova e de onde, geralmente, saía como vencedor das batalhas, não se importando que coisas ou quantas mulheres haviam sido sacrificadas para o seu prazer e satisfação. Na verdade, nenhuma daquelas mulheres se aproximava da beleza de Lívia, que não lhe saía da cabeça. Apesar de serem belas criaturas, que o traje especial e os recursos da estética da época tornavam mais atraentes, nenhuma delas apresentava a magia que Lívia produzira em seu íntimo, não conseguindo estabelecer qualquer maneira de contato com elas, apesar de não ter deixado de se sentir o varão destemido de todos os tempos. Para os que organizaram o evento, aquele foi o primeiro no qual o governador não se deixou envolver fisicamente com nenhuma das mulheres que lhe foram apresentadas, o que acabou gerando uma grande preocupação em todos eles por acharem que isso seria uma demonstração de desgosto para com os tipos que lhe haviam sido oferecidos. Na realidade, todos ali tinham medo que Pilatos deixasse de se encantar com a região, pois isso lhes tiraria o trunfo de terem como agir sobre o governador que, por sua vez, sabia que o jogo era esse e que ele também o jogava com as cartas do interesse para retirar todas as vantagens que pudesse. Os sacerdotes foram noticiados da conduta de Pilatos, assim como os hipócritas fariseus que se reuniram logo pela manhã para discutirem o assunto. Todavia, da noite anterior já haviam colhido muitas coisas. Os sacerdotes obtiveram a renovação de sua autoridade perante o povo, da mesma maneira que muitos dos interesseiros seguidores dos rituais da velha lei haviam conseguido a autorização para confiscarem propriedades, conseguindo levar a Pilatos as moções que haviam preparado à sua maneira para prejudicar pessoas que desejavam exterminar de seu convívio, desafetos pessoais e outras situações que lhes eram interessantes junto do governador. Assim,
Como teriam novo encontro no dia seguinte, logo pela manhã puseram-se a conversar sobre a melhor maneira de encantar o governador, propiciando-lhe mais prazeres para que seu espírito, amolecido pelas sensações, mais lhes fosse favorável nas questões que apresentariam no segundo encontro marcado para a noite próxima. Não é preciso dizer que, durante o dia, Pilatos buscava inteirar-se das negociatas realizadas pelos seus fiéis ajudantes, através das quais ia arrecadando mais valores, não para o patrimônio do império, mas para sua própria caixa pessoal. Também não é preciso mencionar que isso era conseguido na medida em que os seus ajudantes também usufruíam da inescrupulosa maneira de governar, pois obtinham o pagamento generoso por sua participação, além do fato de se verem reconhecidos dentre os mais próximos do todo-poderoso governador da Judéia. As criaturas estão sempre submissas às suas ambições e, por isso, a conduta que adotavam perdia os contornos da licitude para ser vista como política necessária diante de uma região tão difícil e cheia de desafios. Como estavam se beneficiando e como faziam parte do séquito oficial, os que se colocavam a serviço de uma causa tão mesquinha acreditavam que isso fazia parte da política oficial de Roma, que lhes permitia extorquir, vilipendiar, enriquecer para que se mantivessem fiéis aos ideais do império, mesmo tão afastados dos prazeres da capital. Com tais justificativas, Pilatos ia se mantendo cada vez mais cercado de auxiliares manhosos, mais fiéis que, quanto mais assim se conduzissem, mais subiriam na vida e ganhariam recursos que lhes garantiriam, por sua vez, uma velhice mais tranquila. Nenhum deles tinha a noção de responsabilidade pessoal diante do furto ou da conduta que tirava dos outros aquilo que não era devido. E vendo-se com tais liberdades, muitos deles se aproveitavam dessa máquina perversa para realizarem as coisas à sua maneira, conseguindo obter vantagens pessoais que passavam desconhecidas de seus superiores, tão só pelo fato de fazerem parte da corte de Pilatos. Se é verdade que, naquela noite, o governador não aceitou nenhuma das mulheres que lhe foram apresentadas, isso não significou que todas foram reconduzidas às suas casas para retomarem suas vidas. Algumas delas caíram nas graças dos seus mais chegados auxiliares e, ainda que o chefe não as tivesse reverenciado com a sua atenção masculina, eles o fariam com os instintos inferiores que lhes predominavam no caráter. Assim, à luz do dia, os seus servidores fiéis se incumbiam de visitar negociantes abastados de Nazaré que tinham contas a acertar com o governador e, na tarefa de recolherem as boas-vindas, eram induzidos a presentear Pilatos com bens ou valores que poderiam lhes comprar a paz e a gratidão por mais algum tempo. Era uma máquina de corrupção cujas engrenagens eram homens inescrupulosos e que ia sendo lubrificada pelo dinheiro, que fazia com que as peças se movessem mais rapidamente. O comércio de interesses era muito grande e tido quase que como normal na estrutura social que eles próprios haviam criado. Longe da capital imperial, Pilatos se sentia autorizado a se comportar da maneira como melhor lhe cabia. Periodicamente, remetia a Tibério as correspondências protocolares e relatórios oficiais, nos quais tudo estava correndo bem, prestando contas de valores e arrecadações, dando a saber das situações políticas e religiosas daquele ambiente sempre conturbado e rebelde. E, no entanto, seus procedimentos verdadeiros drenavam dos cofres das pessoas e do próprio império, valiosos recursos que iam sendo acumulados em seu próprio patrimônio, empobrecendo a todos os demais e abrindo cicatrizes profundas na alma dos povos conquistados que, de maneira sofrida, iam sentindo as investidas dos poderosos conquistadores, que lhes davam pouca coisa e, ainda por cima, lhes tiravam, muito mais. O governador, no entanto, ansiava pelo retorno de seu emissário junto a Públio, dando-lhe a conhecer a sua chegada a Nazaré, na esperança de que pudessem se reencontrar o mais depressa possível. Tal resposta tardava a chegar e, assim, a insatisfação de Pilatos crescia e o distanciava de todos os seus antigos interesses. O dia se encaminhava para o ocaso e Zacarias e Josué se desdobravam na estalagem sob os olhos vigilantes de Saul que, agora,
Não sabia como se comportar diante das duas quase celebridades que estavam sob seus cuidados. Seria melhor mandá-los embora para se evitar problemas? Perguntava-se ele, ao mesmo tempo em que sua veia de negociante lhe dizia que aqueles dois homens eram uma mina de ouro para seu interesse de ganhar dinheiro fácil, pois atrairia mais e mais clientes ao seu estabelecimento. Confuso com tal emaranhado de ideias, no qual estavam o medo de confusão e o desejo de ganhar, egoísmo e ambição, Saul se mostrou disposto a acompanhá-los naquela noite, desinteressadamente, para ver o que ocorria. No fundo, desejava confirmar com seus olhos a capacidade de Zacarias e Josué para que melhor planejasse a sua estratégia, ao mesmo tempo em que seria conhecido por todos como o homem que abrigava os milagreiros e a quem deveriam, todos os interessados, procurar para que chegassem até eles. Era a maneira de tirar vantagem da situação, como pensava fazer todas as vezes que era defrontado por algum desafio ou novidade. Naquela noite, fechou a estalagem e, com Zacarias e Josué, que se fizeram acompanhar por Caleb que os esperava mais à frente, rumaram para a reunião, ao mesmo tempo em que Pilatos, deixando sua mansão nos arredores, voltava para a cidade onde continuaria os seus encontros sociais como já vimos acima. O coração de todos ia apertado e ansioso, pois a cena da estalagem, logo pela manhã daquele dia, havia sido muito forte para que não se interessassem pelos seus desdobramentos. Saul carregava cifrão nos olhos. Caleb seguia orgulhoso de estar com os dois novos amigos e ser o testemunho vivo da primeira cura ali realizada. Zacarias e Josué sempre olhavam e, sem precisarem dizer nada, recorriam a Jesus para que nenhum amparo lhes faltasse diante dos desafios daquela noite importante para todos eles. Antes que se aproximassem do local e que fossem vistos pelos enfermos, pararam sob uma ramagem espessa e pediram silêncio aos outros dois companheiros, solicitando-lhes que os acompanhassem em uma oração por suas misérias humanas e pelas forças do reino de Deus que eles iriam anunciar mais uma vez. Assim, diante do novo desafio, novamente a elevação ao Pai, de onde, efetivamente, todas as bênçãos se originavam, e a Jesus, que era tudo para eles e a quem se submeteriam sem qualquer senão ou fraqueza. A oração foi rápida, mas emocionante para seus corações. Caleb vibrava de alegria e Saul estava confundido com os novos conceitos de amor, fraternidade, desprendimento que acabara de escutar do próprio Zacarias que orara e a quem competiria falar naquela noite aos ouvintes ansiosos. 19. O amor despertando o amor. A chegada dos quatro ao local onde se encontravam todos os que os esperavam causou a agitação natural que sempre ocorre quando pessoas que estão sendo muito aguardadas se aproximam, ao mesmo tempo em que Josué e Zacarias tremeram diante do volume de pessoas que ali se congregava. A quantidade de pessoas presentes havia se multiplicado de tal maneira, que já se tornava difícil de passar por entre os candidatos ao reino dos céus. Se na noite anterior estavam reunidas cerca de 50 criaturas sofredoras, agora, o número passava de 200, sem se poder aquilatar quantas eram enfermas e quantas eram simplesmente curiosas ou interessadas na mensagem do Evangelho. Abriu-se um corredor pelo qual os quatro homens puderam passar e chegar até o meio da multidão que, sabendo que se tratava de uma reunião onde todos desejavam ver e ouvir os visitantes, já lhes haviam destinado um posto de realce, em pequenina elevação que os deixava acima da maioria. Entendendo que aquela seria uma noite muito importante para os destinos da Boa Nova naquelas paragens, Zacarias apegou-se ainda mais à figura de Jesus e, em silencioso pensamento, rogou-lhe a sua assistência para que nada de mal viesse a ocorrer durante o encontro no qual cumpriam as determinações do sublime amigo. Enquanto passavam, as pessoas que os conheciam iam estendendo as mãos para tocar em suas roupas, para encostar-se a seus corpos, acreditando que de alguma maneira poderiam contagiar-se com as forças milagrosas. Isso constrangia muito os dois trabalhadores do bem, que não estavam preparados para essa veneração irracional, tão própria do ser humano ignorante e desesperado. Tinham em mente que a reverência de todos deveria ser dirigida a Deus e depois a Jesus,
pelo que não sabiam como se comportar para convencer as pessoas que os estavam idolatrando. Essa situação estava no caminho dos emissários do Cristo, como um dos testemunhos que deveriam enfrentar, defrontando-se com os próprios adversários interiores, tais como a vaidade, o orgulho, a presunção, sempre à espreita para derrubar o trabalhador desprevenido e tragá-lo no rodamuinho de suas próprias fraquezas morais. Assim, Zacarias e Josué não escapariam de tal exame de sinceridade e devotamento, que os capacitaria a outras tarefas no futuro. Chegando ao local destinado pela iniciativa do povo à pregação daquela noite, Zacarias pediu que todos se sentassem de maneira tranquila e que pudessem ir se acomodando para que fosse serena a transmissão das ideias, para que os conceitos do reino de Deus pudessem chegar a todos. Tão logo se preparava para dar início ao processo de anunciar a boa nova, Zacarias se viu surpreendido por um fato que causou um início de tumulto entre todos os presentes. Tomando a palavra para introduzir seu discurso e, lembrando-se da veneração equivocada que a turba votava a ele e a Josué, o orador iniciou sua prédica elevando a voz para invocar a proteção de Deus e do amado Mestre Jesus para que todos naquela noite pudessem encontrar o caminho reto da verdade do Espírito, como forma de colocar a ambos como os únicos a quem se deveria reverenciar. E ao terminar a frase, sem que ninguém estivesse aguardando qualquer coisa que não fosse o início da pregação, escutou-se um grito agudo, seguido de uma risada irônica, como que saída das profundezas da terra, oriunda de uma criatura cujo tom de voz mais se parecia ao de uma bruxa. Ah, 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 ah! Maldito esse seu Deus e não desejamos esse intrometido Jesus por aqui, atrapalhando nosso sossego. Fora, seus mentirosos, seus impostores. Estamos acostumados com nossas misérias e não queremos que suas falsas esperanças venham a nos tirar desse sossego para logo depois nos deixar frustrados no nada. Chega de mentiras e de conversa fiada. Se Deus existisse já nos teria ajudado antes e não se valeria de gente assim como vocês. Todas estas palavras poderiam ser consideradas o desafio de algum dos presentes que não desejasse senão desmoralizá-los por alguma divergência de ideias. No entanto, tais afirmativas vinham da boca de uma quase criança de 12 anos que, há muito tempo, vivia em um estado de desequilíbrio que afetava a harmonia de sua casa, a paz de seus parentes e produzia medo em quase todos da família que, assim, se afastavam mais ainda como forma de não desejarem contato com aquilo que consideravam coisa do diabo. O jovem nunca tivera tranquilidade e sempre se mantinha amarrado para que não agredisse os outros ou ferisse os próprios pais. Era mantido como um animal que, dependendo dos momentos, se apresentava dócil, mas que, de hora para outra, se tornava violento. Era de cortar o coração ver aquele jovem sem recursos, definhando em um corpo mirrado por causa dos desequilíbrios constantes, atado por cordas e preso a uma estaca fincada no chão, ridicularizado por todos e vitimado por uma perseguição cruel de uma entidade espiritual maldosa que desejava destruir-lhe a vida. Quando ela se afastava dele, a sua lucidez retornava e o rapaz se dirigia à mãe, perguntando: "Mãe, por que a senhora está me amarrando? Eu fiz alguma coisa de errado?" Era a indagação daquele montinho de gente, suplicando para que não fosse feito isso com ele. A genitora, que não podia soltá-lo sem pôr em risco a segurança dos demais, ali ficava ao seu lado, chorando de dor e acariciando a sua cabeleira suja de terra, sem poder lhe explicar as coisas, pois logo a seguir, era novamente tomado pelo transe e se transformava em outra pessoa. Nesses momentos, a mãe escutava da mesma boca, sem entender como isso seria possível ocorrer: "Saia daqui, sua velha chorona. Deixe o monstrinho amarrado que este é o lugar dele. Deixe que ele fique sem comer porque nenhuma comida boa merece entrar nesta boca medonha." Afastava-se a mãe, assustada, já que não teria como conversar com o filho naquelas condições. Isso já durava alguns anos e fora se agravando com o passar do tempo, à medida que o garoto ia crescendo, o que causava muitas angústias no coração da mãe, já que o pai, depois de ver o filho nesse estado,
Acusara a esposa de responsável pela vergonha da família e se afastara do lar, deixando-a sozinha na responsabilidade de cuidar dele. Resignada, a mãe se desdobrava em preces na sinagoga, fazendo oferendas ao Deus de sua tradição, que lhe parecia surdo ou indiferente aos martírios que vinha enfrentando. Ao redor do garoto, que ali estava acompanhado de sua mãe e amarrado a um conjunto de galhos que se pretendia uma cama rústica, o povo abriu uma clareira movido pelo medo e pelo susto. E o garoto, que era de inspirar compaixão, seguia com a face transformada em arrogante e desafiador, desejando estragar o ambiente e infundir nas criaturas que estavam ao redor o descrédito na mensagem elevada que todos iriam escutar. O espírito obsessor que dominava a personalidade do pequeno rapaz não desejava submeter-se a qualquer transformação moral que exigisse seu afastamento e, entrevendo que ele seria defrontado com princípios que poderiam modificar seus planos, mais do que depressa tratou de tomar a dianteira e agredir para desestruturar o equilíbrio do ambiente. Mistificadores e mentirosos, bruxos de ocasião. Fora daqui seus ladinos, enganadores da crendice inocente, continuava a vociferar a boca do jovem garoto inconsciente. A multidão, espantada, não sabia o que fazer, pois que de uma forma ou de outra, estava observando uma acusação direta aos dois homens desconhecidos que estavam sendo agredidos na sua presença. Muitos perguntavam se, efetivamente, eles não poderiam ser charlatães mesmo, pessoas que exploram a boa-fé com algum recurso mirabolante para depois lhes roubar coisas valiosas. Afinal, como pensavam alguns, agora que os gritos da entidade lhes feriram os ouvidos, esses eram dois homens que ninguém conhecia de verdade. E se fossem malfeitores que saem por aí aplicando golpes de cidade em cidade? Assim, o ambiente se ia degenerando, sem que Zacarias ou Josué se afetassem com isso. Mais do que qualquer coisa, nesse momento, Zacarias se viu tomado de um poder sobre-humano que, com a força de sua vontade, poderia suportar o mundo sobre os ombros e, ao mesmo tempo, o poder de seu amor seria capaz de aguentar a pior das injustiças sem perder a paz interior e a compaixão pelos agressores. Pela primeira vez, como seguidor de Jesus, Zacarias pôde entender o que o Mestre dizia quando aconselhava o amor aos inimigos como forma de amor verdadeiro, que não dependia de ninguém mais a não ser do próprio candidato ao reino de Deus. E lembrando-se dos ensinamentos do Mestre, Zacarias deixou o lugar onde estava e, serenamente, foi caminhando pela multidão até o local onde se encontrava o rapaz obsedado e em descontrole. O povo ficara num suspense como se fosse iniciar uma contenda entre o mal e o bem, prontos para tomar partido daquele que parecesse mais forte. No entanto, ninguém arredava pé e, com exceção de Josué e Calebe, ninguém ali mantinha a oração como forma de defesa ou de auxílio ao equilíbrio geral. Zacarias, surpreendido consigo mesmo, identificara, mesmo à distância, com uma visão ampliada que não lhe era comum, a presença de uma criatura disforme e horripilante que, com a mão na garganta do rapaz, lhe apertava as cordas vocais como se, assim, pudesse obrigá-lo a falar sob o seu comando. Além disso, tênues fios escuros criavam ao redor da cabeça do garoto uma teia magnética que se impunha ao jovem, impedindo que ele exercesse o pleno controle de suas reações. Tratava-se de antiga perseguição em que algozes e vítimas se igualavam na perversidade, eis que tanto o jovem reencarnado quanto o espírito que o jubilava, eram culpados por dores atrozes e recíprocas, oriundas de antigas existências. Zacarias percebia, sem saber explicar como, que sua visão se dilatava e que, naquele momento, conseguira ver além da carne, como se uma mão luminosa lhe houvesse colocado uma lente nos olhos, que lhe permitisse devassar as profundezas humanas, ao mesmo tempo em que uma voz serena e imperiosa lhe dizia ao coração para que falasse diretamente e sem medo ao jovem, pois tanto ele quanto a entidade eram muito sofredores. Assim, a sua aproximação foi produzindo uma reação de fuga no próprio garoto que, amarrado e sem poder se mover, se encolhia o mais que podia, gritando: "Vai para trás, diabo em forma de gente! Não te quero perto de mim. Você não vai me tomar da minha carroça. Ele é meu, ele é meu."
sem fazer-lhe caso e sem perder a coragem e compaixão que, ao contrário, só iam aumentando à medida que ele se ia aproximando. Zacarias chegou bem ao lado do garoto e perguntou: "O menino está sozinho aqui?" Imediatamente apresentou-se à mãe, envergonhada e aflita com o comportamento do filho amado, dizendo: "Humilde. Desculpe, senhor, o tumulto que meu filho produziu. Não queria atrapalhar a sua pregação. Trouxe-o de longe, depois que fiquei sabendo que um poderoso profeta estava curando as pessoas." "Profeta das trevas, impostor maldito, filho do demônio!" gritou o jovem novamente, quase em desespero. Zacarias não fez caso e, olhando para a mulher, perguntou: "Quantos mais vieram com você, mulher?" "Ninguém, meu senhor." "Quer dizer que você veio arrastando essa cama de galhos sozinha, até aqui, sem que ninguém a houvesse ajudado?" "Sim, senhor", respondeu humilde, abaixando a cabeça para ocultar as lágrimas que lhe escorriam dos olhos de mãe abnegada, transformada em animal de carga para levar seu filho até a fonte da esperança. Emocionado com aquele gesto de tamanho devotamento, Zacarias olhou-a com veneração e tomou-lhe as mãos entre as suas para beijá-las, como se estivesse osculando as mãos de sua própria mãe. Depois disso, voltou-se para o jovem descontrolado e lhe dirigiu a palavra: "Meu irmão querido, estamos aqui em missão de paz e a paz lhe damos como a recebemos de Deus e de Jesus." A estas alturas, o espírito já não mais falava como queria porque a atmosfera de altas energias que tinha Zacarias como foco central lhe havia dominado a vontade, submetendo-a a um comportamento de respeito e temor, já que nunca esse espírito havia se defrontado com tamanha força e luminosidade. Inúmeras entidades, invisíveis para sua condição de atraso espiritual, lhe aplicavam energias calmantes para que ele também acabasse atendido pelo amor que, naquele momento, era a porta do céu no coração dos homens. Por longo tempo você tem sido algoz de seu irmão e, sem apreciarmos de quem é a culpa, lhe dizemos que seus dias de sofrimento e ignorância terminaram. De hoje em diante, seu futuro está nas mãos de Jesus, que se importou com a sua felicidade desde há muito tempo, mas deixou que sua alma construísse segundo a própria vontade ignorante e débil. Agora, o Senhor vem buscá-lo para sua vinha. Prepare-se, meu irmão, pois os dias de escuridão terminaram para você. Falando desse modo, Zacarias colocou a mão sobre a cabeça do rapaz e elevou uma oração a Deus e a Jesus para que suas palavras fossem confirmadas, já que ele houvera falado com seu coração e sem entender por que havia dito aquelas coisas. Desejava apenas que os dois se separassem para que ambos pudessem melhorar. Ao cabo de alguns segundos, uma luz fulgurante envolveu um espírito que, num átimo, se viu desnudado em sua miséria pessoal e vislumbrou a figura angélica de uma entidade que, sem ser Jesus, era um dos emissários do amor que acompanhavam a pregação dos seus dois emissários terrenos. As mais diversas reações de dor, aflição, angústia agitavam o corpo do jovem, que se retorcia como se sofresse fisicamente, em uma cirurgia sem anestésico. No mundo espiritual ao redor, uma grande equipe de trabalhadores se aprestava a recompor o equilíbrio orgânico do jovem, sugado já há muitos anos por aquela personalidade estranha, numa verdadeira simbiose. Tomando todos os cuidados para que o afastamento do espírito não acabasse se constituindo em um abalo tão profundo no rapaz que poderia produzir-lhe o perecimento do corpo físico, os espíritos serviram-se das energias de Zacarias, Josué, Caleb e de todos os presentes que as possuíssem disponíveis, para envolver o rapaz em uma cápsula de forças vitais, ao mesmo tempo em que o mesmo foi feito com o espírito, que se entregava à luminosidade doce que o envolvia, transformando-os em frágil criança disforme, sem saber o que fazer dali para diante. Nenhuma palavra proferiu, nenhum grunhido animal, nenhuma imprecação violenta. No entanto, tão imensa fora a presença do mundo invisível e tão fortes foram as forças envolvidas, que a luminosidade que abraçava aquelas criaturas passou a resplandecer aos olhares dos presentes que, sem entenderem de onde vinha,
Também podiam identificar uma luz diferente que emanava de Zacarias e envolvia a mãe e o filho. Um silêncio sem precedentes se fez durante todo este processo, e as pessoas mais céticas começavam a perceber que estavam diante de uma força desconhecida e que não tinham como duvidar do que seus olhos viam. Passados alguns minutos, Zacarias disse a um homem jovem que estava próximo, com o desejo de ver com seus próprios olhos curiosos: Jared, auxilie nossa irmã a desprender o filho dessas amarras. O jovem levou um susto e quase saiu correndo para o outro lado, pois ele não era conhecido de ninguém ali. Havia chegado naquele dia como caravaneiro que pretendia ver Pilatos e que escutara a notícia das curas e resolvera conferir por sua própria conta. Vamos, Jared, ajude aqui, repetiu Zacarias, serenamente. Vendo que a coisa era com ele próprio, adiantou-se admirado e estupefato, amparando a libertação do rapaz, para o espanto de toda a multidão. O senhor tem certeza de que meu filho não vai ferir esta gente aqui? Perguntou a mãe, aflita e temerosa. Filha, Deus nos pede confiança e fé, e Jesus nos disse sempre que, quando nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, moveremos até as montanhas à nossa volta, respondeu docemente o emissário do Cristo. Mãe, me ajude, não me amarre mais, eu não fiz nada, me perdoe, mãe, me perdoe. Eram as súplicas do garoto que, agora, se via livre das cordas e das amarras que o seguravam à distância dos outros. Vendo-lhe a recuperação da saúde mental, a mulher ajoelhou-se junto ao leito de seu filho, em pranto convulsivo, e o abraçava numa cena emocionante para todos os que estavam ali, dizendo: Eu te amo, meu filho, eu te amo muito. Perdoa tua mãe por ter que te manter assim até hoje. Louvado seja Deus que ouviu nossas preces. Filho querido, nós seremos felizes daqui para frente. E as lágrimas escorriam e lavavam o rosto do rapaz que, igualmente, chorava de soluçar. Tomada de gratidão profunda, a mãe, renovada pelo amor, procurou beijar as mãos de Zacarias, que não o permitiu, recusando entregá-las aos seus lábios, afastando-as. Então, a mulher, desejando agradecer-lhe com o mais profundo sentimento de veneração, atirou-se-lhe aos pés, que envolveu com seus braços e beijou-os enternecidamente, sem sequer se importar estarem envolvidos pela poeira do caminho rude e pela pobreza das surradas sandálias. Aquela cena era imensamente mais emocionante para todos do que qualquer outra jamais vivida por quaisquer dos que ali se achavam. Zacarias abaixou-se e colocou as mãos sobre a fronte da mãe que o venerava e lhe disse, com carinho: Mulher, Jesus salvou teu filho. Guarda a tua gratidão sincera para dá-la ao nosso divino Mestre, o único que a merece. Sou apenas teu irmão que te veio trazer o presente que Jesus mandou ao teu coração de mãe abnegada. Ergue-te do solo com teu filho e segue adiante na vida, para que tua existência seja o testemunho do amor que recebeste nesta hora. Ajudada por Zacarias, a mulher ergueu-se juntamente com o filho que, asserenado, se mantinha grudado à mãe, como se dela tivesse se afastado por longos anos, cheio de saudade e desejo de carinho. O povo, agora, estava petrificado com tudo aquilo que havia visto com seus próprios olhos. Ninguém ousava abrir a boca para falar qualquer coisa. Cada passo de Zacarias era acompanhado por todos os olhares e, assim, com essa atmosfera recomposta pela força do amor e da fé em Deus, Zacarias retomou o posto que lhe houvera sido preparado para falar a todos os que estavam ali. Proteja-nos Deus e Jesus para que, nesta noite, possamos entender, de uma vez para sempre, os caminhos da verdade e do amor. Agora, nenhuma perturbação ousou erguer a voz para profligar contra a invocação sublime que Zacarias fazia naquele momento em que o reino de Deus voltava a ser revelado às pessoas por palavras, depois de ter sido apresentado a todos na forma de ação poderosa e fraterna. Agora, já quase não havia mais céticos no meio dos que escutariam a mensagem. A ação do amor fora o poderoso argumento que tocara o mais profundo dos espíritos e, mesmo dos mais ignorantes e duvidosos, uma incapacidade de explicar os fatos presenciados os desarmava, impedindo que seus preconceitos prejudicassem a ação da Boa Nova junto aos corações que sofriam.
Naquela noite a luminosidade de Zacarias foi vista por muitos que percebiam estar ele envolvido em uma forma de brilho pouco comum e que muitos atribuíam a algum problema na própria visão, enquanto outros viam ali um fenômeno espiritual a representar o aval de Deus sobre aquela alma benemerente. Entretanto, Zacarias falou exclusivamente de Jesus, referindo-se aos inúmeros milagres que ele e Josué tinham presenciado quando de sua caminhada pelas trilhas que o mestre buscava. Relatando com riqueza de detalhes todos os feitos e passagens, ensinamentos e conselhos, o público não se cansava de escutar-lhe,